Meus irmãos, a paz do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra ao meu e ao teu coração, que se encontra lá em Gênesis 37, que fala de um jovem chamado José. Mas eu quero dizer logo de início que José foi fiel no campo, José foi fiel com seu pai, José foi fiel com seus irmãos, José foi fiel na cisterna, José foi fiel quando foi vendido, José foi fiel no Egito, José foi fiel no calabouço, José foi fiel no palácio e José foi fiel quando era governador. E no final José foi fiel com seus irmãos que o traíram. E vamos voltar mais de 2000 anos atrás, vamos contar essa história. E a Bíblia diz que José estava num campo, apacentando as ovelhas do seu pai, Jacó, e volta para casa. E Jacó dá uma missão a José de levar comida para seus irmãos. Mas só que os irmãos de José, eles tinham raiva e inveja de José, porque Jacó deu uma túnica a ele de várias cores, de várias cores. A túnica dos irmãos de José era mais curta, as mangas, e a manga da túnica de José era maior. Isso queria dizer que José, né, era o melhor, né? Estava com a túnica melhor. E isso causava inveja aos seus irmãos. E os seus irmãos foram para Siquém, né, apacentar as ovelhas. De Siquém para Samaria era 12 quilômetros, né? E isso José, no meio do caminho, encontra um homem andarilho, um errante, e pergunta se ele tinha visto os irmãos com as ovelhas apacentando. E aquele homem aponta para o lado de Siquém. E José segue. E quando José chega, que seus irmãos vê ele de longe, diz: lá vem o sonhador mor, né? E já estava premeditando matar José. Mas só que Deus sempre levanta um anjo no meio do mal para defender eu e você, né? E José, inocentemente, mas só que no meio dos irmãos de José existia um chamado Rubens, né? Que era o mais velho, e ele disse: não, matar José não, a gente vai desmaiar ele, né? E vamos ver. Então, quando José chegou alegre, né, com seus irmãos, então desmaiaram ele, né? E jogaram ele numa cisterna que tinha ao lado. Você já imaginou, irmão, a altura dessa cisterna? Mas Deus não deixou José morrer, Deus não deixou José quebrar nada, e ele ficou lá desmaiado. E naquela hora, eu creio, irmão, que José não tinha como olhar assim, olhar para alguém salvar. Ele olhava para o lado direito, eu acho, não via nada, só via a parede da cisterna. Olhava para o lado esquerdo também, mas ele olhava para o alto, que é de lá que vem o meu e o teu socorro. E o socorro de José vinha do alto, que era Deus, que já era projeto de Deus com José, né? E tinha que passar por isso. Então, quando os irmãos de José estavam lá festejando, disse para eles: vamos dar uma olhadinha como é que ele está, será que ele morreu? Aí chegaram a olhar das terras, tudo rindo, né? Comendo aquela comida que José levou, rindo, tudo ali, debochando. Nisso vem uma caravana com os ismaelitas que ia direto para o Egito. Então eles pensaram: oxe, vamos tirar José, e tiraram José e vamos vender. Então eles parou aquela carruagem, aquela caravana dos ismaelitas. Então venderam José por 20 moedas de prata. E José segue para o Egito. E os irmãos voltam e pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, melaram de sangue e contaram para Jacó que José tinha morrido por uma besta fera do campo. Mas não, tudo mentira. Eles desmaiaram José e venderam, como você já viu a história, né? Então José segue para o Egito, e quando chega no Egito, já era o destino de José, já era o destino de Faraó ir para aquela feira e viu José lá formoso, né? E Deus fez tudo acontecer do jeito dele, e Potifar se agradou de José e compra José, leva José para sua casa, e lá, abaixo de Potifar, quem comandava tudo era José. Onde José colocava a mão, prosperava. E tudo era na mão de José. José, ele é quem comandava tudo quando Potifar ia embora para outros lugares. E nisso a mulher de Potifar já estava de olho em José. O inimigo sempre está de olho em mim e você. Mas Deus, ele não deixa o inimigo tocar. Foi isso que a mulher de Potifar fez. Queria seduzir José, queria que José deitasse com ela, mas José era fiel a Deus, era temente a Deus. José sabia o Deus que ele servia. E quando ela tentou, José se saiu, mas ela conseguiu pegar um pedaço das vestes de José. E a raiva dela foi tão grande que ela incriminou José, dizendo que José queria pegar ela à força. E Potifar, para não ficar por baixo, ele teve que mandar José para a prisão. E lá na prisão, onde José colocava a mão, prosperava. José decifrava sonho. José fez aquela amizade. E José ficou como
o chaveiro daquele lugar. E o padeiro e o copeiro estava lá na prisão também. Teve 2 sonhos e ficavam contando. E contaram para José, e José decifrou. José disse que o padeiro com 3 dias ia morrer e o copeiro com 3 dias ia viver. E foi o que aconteceu, irmão. Então Deus não deixou o copeiro ajudar José, porque José disse ao copeiro: lembra de mim, que eu sou inocente, me ajuda. Mas Deus não deixou. Deus deixou passar 2 anos para poder o copeiro ajudar José. Aí nisso, né, o faraó teve um sonho e ninguém decifrava, chamava os magos, o rei daquela época, aqueles adivinhos. Então ninguém adivinhava o sonho de faraó, mas só que Jesus, Deus, ele fez o copeiro se lembrar de José e disse, quando estava lá com o faraó: tem um lá na prisão, o nome dele é José. E ele decifra sonho, ele decifrou o sonho do copeiro e do padeiro lá, e aconteceu do jeito que ele falou. Só que o faraó disse: chama ele. Aí foram lá no calabouço, lá na prisão, deram um banho em José, barbearam ele, levaram ele até o faraó. E quando chegou lá, o faraó contou o sonho e José decifrou. Disse que era 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E o faraó não tinha quem comandasse aquela situação, né? Porque tinha que ter alguém para colher, para guardar, porque ia vir 7 anos de fome. E ele olhou e de frente dele estava ali quem podia ser, né? Quem? José, porque Deus determinou desse jeito. E o faraó disse: não tem outro que eu possa, né, deixar nessa incumbência para fazer, né, para fazer essa situação virar coisa boa, né? Para deixar tudo ali nos conforme, para cuidar, para colher, guardar tudo naqueles 7 anos, para quando vir os 7 anos de fome, dar tudo certo. Então o faraó determinou que José fosse o governador, né? Deu as vestes dele, deu um anel, disse que só abaixo dele é que ele mandava em tudo, mas acima dele não, né? E José ficou ali comandando, né? Guardou toda a comida, né? Todo o trigo, toda a prata, todo o ouro, tudo ele guardou durante 7 anos. E quando foi 7 anos, veio 7 anos de fome e José tinha tudo ali. E todos tinham que ir a José, inclusive quem traiu ele, que foi os seus irmãos. Lá em Canaã, eles estavam passando fome, né? Com dinheiro, mas não tinha comida. E o pai Jacó mandou eles ir até Egito comprar alimento. E logo aonde? No palácio lá, que onde foi que José armazenou e guardou tudo. E ali, quando José viu aqueles irmãos lá, José, eu creio que José olhou assim, com minhas palavras, ele poderia se vingar, mas não. Ele chorou e ele perdoou aqueles irmãos tudinho, só que ele mandou, né, os encarregados dele lá botar a prata tudo de volta nos animais que eles trouxeram, né, para comprar o alimento, e mandou ele voltar, mas deixou um lá por garantia e disse que fosse buscar um irmão mais novo, né? E se ele não trouxesse um irmão mais novo, não soltaria. E os irmãos voltam, todos eles voltam, conta Jacó. Jacó não queria deixar, mas foram todos para o Egito de novo, né? E José ali perdoou todos, choraram, se abraçaram, né? E José mandou abastecer todos os animais dele, o trigo e tudo que tinha de ser, e voltaram para Canaã, né? E contaram a seu pai. E depois seu pai voltou para o Egito e lá eles se perdoaram. E o final você já sabe, né? Que José não se vingou, José não fez o que os irmãos fez, que o traíram e venderam por 20 moedas de prata. E aconteceu tudo isso que eu te falei e que você já sabe. Resumindo, José, ele sempre foi fiel. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel, porque Deus, ele está com aquele que é fiel, quem é sincero, quem é verdadeiro, né? E resumindo essa história, né? José, ele foi fiel. José era inteligente, José era sábio, José cuidou de tudo e no final José recebeu toda a bondade de Deus. José foi farto até o fim da sua vida, perdoou, e ali terminou aquela história de decepção
em alegria, né? José perdoou todos e ali termina essa história dizendo que José sempre foi fiel com todos. E aqui eu termino dizendo a paz do Senhor e Shalom, e seja fiel. Amém?